Imagine por um instante o peso de esperar por algo durante 25 anos. Não estamos falando de uma espera comum, como uma encomenda que atrasa ou uma fila de banco. Imagine que a sua vida inteira, a sua identidade e o seu futuro dependam de uma única promessa feita em uma noite estrelada, décadas atrás. Mas o relógio não para de correr. Você olha no espelho todas as manhãs e vê as rugas se multiplicarem como mapas de uma jornada que parece não ter destino certo. Você sente o vigor sumir dos seus braços, a pele tornar-se fina como pergaminho e a esperança tornar-se uma carga pesada demais para carregar. Aos olhos de qualquer pessoa sã, você é um caso perdido. Um velho sonhador que acreditou em algo impossível, enquanto o mundo ao seu redor continuava girando, indiferente à sua dor. Mas, e se o autor dessa promessa fosse o próprio Criador do universo? E se, no exato momento em que o mundo desacabou, ele olhasse para você e dissesse: está apenas começando? O nascimento de Isaac é descrito como um dos momentos mais surreais e emocionantes da história. No silêncio de uma tenda no deserto, surge o choro inesperado de um bebê que ninguém acreditava que viria. O riso de amargura transforma-se em riso de glória, revelando que a promessa divina se cumpre contra todas as expectativas. Mais que um relato distante, é um marco profundo da fé e da esperança que atravessa gerações. É a prova definitiva de que a impossibilidade é apenas o cenário favorito do destino para realizar o extraordinário. Se você sente que as suas promessas estão morrendo no deserto da espera, este vídeo foi escrito exatamente para você. Para entendermos a magnitude do que aconteceu naquela tenda em Berseba, precisamos voltar no tempo e sentir o cansaço acumulado nas sandálias deste casal de pioneiros. Eles não eram jovens aventureiros. Eles já carregavam a idade e a sabedoria de uma vida longa. Foram movidos por uma convicção interna, uma voz que lhes sussurrou no silêncio da noite que eles seriam os patriarcas de uma descendência tão numerosa quanto os grãos de areia sob seus pés e as estrelas sobre suas cabeças. A fé tem essa característica intrigante. Ela nos faz caminhar sobre o invisível como se fosse rocha sólida. O problema é que o invisível, muitas vezes, demora a se manifestar na nossa realidade física. Mês após mês, ano após ano, o casal olhava e via apenas a poeira do vento, e mulher, em sua intimidade mais profunda, enfrentava a dor silenciosa da esterilidade. Naquela cultura antiga, não ser capaz de gerar um filho era mais do que uma tristeza biológica. Era um estigma social, um peso de fracasso que a acompanhava em cada conversa ao redor do poço, em cada olhar de piedade das servas, em cada noite de silêncio absoluto dentro da tenda. Quantas vezes ela deve ter chorado no escuro, perguntando ao vazio se tinha ouvido direito as promessas que o marido lhe contava. Quantas vezes o homem, ao sair da tenda para contar as estrelas em uma noite de insônia, sentiu o peso da dúvida esmagar seu peito. O tempo é o maior moinho da fé. Ele tritura as certezas até que sobre apenas o pó. E no meio dessa moenda, eles tentaram ajudar o destino. Buscaram atalhos, soluções humanas baseadas na lógica da época. Houve substituições, tentativas de forçar a mão do tempo, e tudo o que colheram foram conflitos familiares, ciúmes e um vazio que nenhuma solução preenchia. Mas atalhos humanos nunca substituem o que está escrito no livro da vida. O que nasce da pressa raramente sobrevive ao propósito. Chegamos ao ponto crítico da nossa jornada. O homem agora tem 99 anos, a mulher 89. Humanamente falando, a história acabou. O livro foi fechado e a tinta secou. A biologia deu o seu veredito final e irrecorrível.
O corpo dela já não seguia os ciclos da vida, e o vigor dele era apenas uma lembrança de juventudes passadas naquelas terras. Eles eram como árvores secas em um solo rachado. A esperança, naquele estágio, já não era mais uma chama. Era apenas o calor residual de cinzas que o vento estava prestes a levar. Mas é exatamente quando o recurso humano se esgota, quando a medicina desiste e a lógica se retira da sala, que algo maior encontra espaço para brilhar sem divisões. A narrativa antiga nos conta que o impossível finalmente decidiu bater à porta. Não houve terremotos ou trombetas, foi uma intervenção silenciosa. Imagine o choque dessa mulher ao acordar em uma manhã comum no deserto e sentir algo diferente. Algo que ela não sentia há décadas. Uma vitalidade estranha percorrendo suas veias. Imagine o momento em que ela percebe que o seu corpo, antes um deserto de esterilidade, estava começando a florescer. Onde havia secura, agora havia fluxo. Onde havia morte, agora havia renovação celular. A ciência não tinha palavras, os vizinhos não tinham explicações e a lógica tinha sido suspensa pelo Criador. O ventre que antes era um túmulo de sonhos, agora tornava-se o berço de uma linhagem que mudaria o curso da história humana. Isso nos ensina uma lição fundamental. O tempo do impossível é um território onde a nossa lógica não tem passaporte. Ele não está limitado pelas leis da termodinâmica ou da economia. Se existe um propósito maior, a matéria tem que se reorganizar para obedecer. O homem viu seu corpo ganhar uma nova força, um rejuvenescimento que desafiava os séculos nos seus ombros. Finalmente, após 25 anos de espera, o choro ecoou pela tenda. E quando aquele som rompeu o silêncio do deserto de Berseba, o mundo espiritual parou para observar. Aquele não era um bebê comum. Era a materialização de décadas de espera, de erros cometidos no caminho, de arrependimentos amargos e, acima de tudo, de uma resiliência inquebrável. O pai, com as mãos trêmulas de um centenário, segurou o cumprimento de tudo o que ele havia esperado desde que deixou sua terra natal. E seguindo uma instrução que parecia um segredo compartilhado com o próprio céu, ele lhe deu o nome de Isaque. O significado deste nome é a chave de ouro que abre todo o entendimento desta história. Aquele que ri ou simplesmente o riso. Para entender por que esse nome é tão poderoso, precisamos lembrar de um detalhe humano. Quando o casal recebeu a notícia de que teriam um filho naquela idade, a mulher riu por trás da lona da tenda. Mas foi um riso amargo, cético e muito ferido. Era o defesa de um coração que não queria mais se decepcionar. Mas agora, com a criança de pele rosada e pulmões fortes nos braços, o riso mudou completamente de natureza. A amargura foi lavada pelas lágrimas de alegria. Ela declarou publicamente que agora tinha um motivo real para rir, e que todos que ouvissem aquela história ririam com ela, não de deboche, mas de espanto e gratidão. O riso de incredulidade tornou-se o riso da celebração. O destino transformou a dúvida em vitória. Há um detalhe técnico nessa história que não podemos ignorar. O filho nasceu exatamente no tempo previsto, no tempo que havia sido anunciado. Isso revela uma engrenagem oculta no universo que muitas vezes ignoramos em nossa ansiedade. Existe um relógio maior, um cronômetro divino que não atrasa um segundo sequer, mesmo quando pensamos que os ponteiros pararam. Muitas vezes, achamos que as coisas estão demorando porque olhamos para o nosso relógio de pulso enquanto o universo trabalha. O tempo de espera de Abraão e Sara não foi um esquecimento. Foi o tempo necessário para que a estrutura emocional e espiritual deles fosse forjada. Pense bem, se esse filho tivesse nascido quando eles tinham 50 anos, poderiam dizer que foi apenas sorte ou fertilidade tardia.
Mas naquela idade, quando todas as portas naturais estavam seladas, não havia margem para dúvida. Era algo extraordinário. O milagre precisava do impossível absoluto para ser enfim reconhecido como tal. A espera serviu para limpar qualquer vestígio de mérito humano, deixando apenas a glória do que é sobrenatural. Este nascimento não foi apenas para preencher o vazio de uma casa ou dar herdeiros a um homem rico. Foi para selar um compromisso com o futuro da humanidade. Isaque era o elo vital entre um passado de provações no deserto e um futuro de nações, reis e redentores. Cada detalhe daquela gestação improvável estava pavimentando o caminho para a história que todos nós conhecemos. Ver aquela mulher amamentando um recém-nascido no auge de sua velhice é uma das imagens mais poderosas da história humana. É a imagem do sustento da vida, vindo exatamente de onde todos esperavam a escassez total. Ela mesma se perguntava quem teria coragem de dizer ao seu marido que ela ainda amamentaria filhos. Essa pergunta atravessa o tempo e chega até você hoje. Quem diria que aquele seu projeto que todos ridicularizaram sairia do papel? Quem diria que aquela porta se abriria? A lição de Isaque é clara. O tempo e a vida são regidos por leis que nem sempre compreendemos com a nossa mente limitada. O silêncio não significa ausência. O silêncio é a atividade oculta de Deus, preparando o palco para o grande final. Enquanto o casal esperava e envelhecia, as peças do tabuleiro universal estavam sendo movidas com precisão milimétrica para que o nascimento acontecesse no momento exato em que a sua história teria o maior impacto possível na alma de toda a humanidade. Se você está hoje vivendo o seu período de silêncio, se você olha para as suas mãos e não vê o que foi prometido anos atrás, não se desespere. Lembre-se desta história. O riso de Sara e Abraão não foi apenas para eles. Foi um sinal deixado na areia do tempo para todas as gerações de que o impossível é apenas uma questão de perspectiva e de paciência. A história não termina no nascimento. Ela continua na forma como Isaque cresceu, representando uma nova esperança para todos os outros. Ele foi a prova viva de que a fidelidade é uma via de mão dupla. De um lado, a fidelidade daquele que promete, do outro, a resiliência daqueles que decidem não desistir, mesmo quando o corpo e as circunstâncias dizem que é hora de parar. A trajetória deste pequeno riso no deserto nos ensina que não importa quão tarde pareça ser, nunca é tarde demais para que o propósito se cumpra. A velhice não foi um impedimento, mas sim o cenário perfeito para mostrar que a força não vem de nós. Eles aprenderam que rir da própria impossibilidade é o primeiro passo para ver o milagre acontecer. E agora eu pergunto a você, qual é o nome do milagre que você está esperando? Qual é a promessa que você guardou em uma gaveta porque o tempo pareceu passar rápido demais? Talvez hoje seja o dia de você tirar essa promessa do escuro e voltar a olhar para as estrelas. Talvez o seu Isaque esteja muito mais perto do que você imagina, apenas esperando que o tempo determinado se complete. A história deste nascimento extraordinário nos deixa uma lição que ecoa através das eras. A nossa caminhada não pode ser baseada apenas no que os nossos olhos veem hoje, mas na certeza inabalável de que processos muito maiores estão em curso nos bastidores da nossa existência. O tempo de espera nunca é um vazio, é um solo fértil, muitas vezes regado por lágrimas, onde a nossa alma é testada e a nossa resiliência é fortalecida para o que virá. Ouve o riso amargo, mas ouve o riso da glória. Se essa mensagem trouxe clareza para o seu momento atual, se serviu como um bálsamo para a sua espera ou se fortaleceu a sua esperança, não guarde esse sentimento só para você. Clique agora no botão de curtir.
Esse pequeno gesto ajuda a levar esta palavra de encorajamento a milhares de outras pessoas que podem estar precisando de um motivo para voltar a acreditar. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a ouvir esta história até o fim. Lembre-se sempre, o seu motivo de alegria real tem um tempo certo e determinado para se manifestar. Não apresse o processo, mas também não desista dele. Mantenha a esperança viva, mantenha o seu foco no que é eterno e comece a preparar, desde já, o seu melhor sorriso. Sou o canal Fé na História. A história não é apenas o que aconteceu no passado. É a lente pela qual percebemos o presente. Fique em paz e até logo.